vazio de mim. Glória. Só para o meu Deus, aleluia. Toma teu corpo, reina, nós queremos Deus, nós queremos declare nessa noite. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, glória. Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Glória. Jesus, pode ser mais forte, fala pra Deus. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Deus, Essa casa é sua. Pra terminar, declare pra Deus. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. cante pra Deus como se fosse a última vez. Deus, aleluia. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Nós deixamos. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você.
seja o nome do Senhor. Estamos em nome do Pai do Senhor Jesus, amém, irmão? Amém. Quem está alegre com Jesus aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Quem já recebeu de Deus aí, diga aleluia. Aleluia. Está alegre mesmo? Dá um sorriso para o irmão do seu lado aí. Tá alegre? Tá? Quem só tem que estar alegre, dá um sorriso para o irmão do seu lado aí. Mostra para ele o quanto ele está alegre. O teu irmão vai saber se você está rindo porque eles simplesmente estão andando ou se você está alegre. Está alegre mesmo? Pergunta para ele e fala, está alegre mesmo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então dá uma glória a Deus agora. Agora eu dou glória a Deus agora. Irmão, é motivo de alegria estar aqui, querido. Eu posso dizer que aqui é minha casa, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui que a gente tudo começou, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda vez eu, da idade do meu filho, mais ou menos, a pastora Rosana, a gente ia para lá. Quando ainda era lá em cima da casa dela ainda, a gente ia para lá e ela sempre dava oportunidade pra gente louvar da harpa. Foi lá que eu aprendi a abrir culto, irmão. Foi lá que eu comecei a observar e ver que Deus, Ele tinha uma obra nas nossas vidas. Amém? Eu louvo a Deus pela confiança do pastor Cláudio, da pastora Rosângela, do presbítero Vitor, de toda a igreja, irmão, para nos dar a oportunidade de estar aqui pregando a palavra do Senhor. Prega a sua Bíblia comigo, irmão. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 8. Deus me deu uma palavra na manhã deste dia. E eu confesso que eu perguntei para Jesus o porquê dessa palavra, mas chegando nesse lugar, eu vi que Deus ele foi testificando tudo aquilo que Deus ele colocou ao meu coração, porque nós temos que fazer prova de Deus. E um dia o Senhor disse isso no livro de Malaquias, no capítulo 3, a gente fala muito esse texto, no capítulo 3, verso 10, quando vai falar de oferta, de dízimo, que o Senhor vem dizendo que roubará o homem a Deus. E ele vem dizendo nos dízimos e nas ofertas. O Senhor vem dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E depois fazer prova do Senhor. Esse trazer o dízimo à casa do tesouro fala de lembrar da lei de Deus. E isso era uma lei que o Senhor ordenou. E ele vem dizendo, primeiro lembra da lei, depois pode fazer prova, porque tem testemunho para se cumprir. E é interessante que Deus me deu essa palavra, e eu pude entender, tendo esse culto, o que Deus queria falar nessa noite, amém? Isaías capítulo de número 8, versículo de número, querido, eu quero ler com você, o versículo de número 17, louvado, ou 16, depois o versículo de número 17 e depois o versículo de número 20, amém? Isaías capítulo 8, versículo de número 16, 17 e 20, em cima do 9 tem um subtítulo dizendo, o Senhor é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo de número 8, versículo de número 16, quem achou diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 16, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperai no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e ele o guardarei, e a ele o guardarei. Versículo de número 20, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Amém, irmãos? Inclina a sua cabeça, amado Deus e eterno Pai. Deus, na tua presença, colocamos a nossa vida diante do teu altar, Senhor, nessa noite. Senhor, tua palavra foi lida, Deus, e eu creio que ela por si só, ó Deus, ela já produz resultado, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, a qual, Senhor, é a sua finalidade. Mas Deus, ó Pai amado, mais uma vez eu te peço, Deus, me esconda atrás da tua cruz. Ó Deus amado, porque aqui veio o teu povo ouvir a tua voz, não a minha, ouvir a tua palavra, não a minha. Ó Deus amado, e o Senhor sabe que cada coração precisa. Ó Deus, toma a nossa vida em tuas mãos. Ó Pai, que eu suma e tu apareça. Ó Deus, dá vitória à tua igreja na noite deste dia, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Confesso que quando eu li essa palavra, a gente está acostumado sempre a procurar palavras conhecidas, mas dentro desse texto o Senhor falou algo comigo e confirmou isso dentro do querido do culto de hoje, que veio falando, querido, de testemunho, veio falando de provar, querido, fazer prova de Deus. E esse texto é um texto
onde o Senhor levanta o profeta Isaías e fala com o profeta Isaías parar de pregar para o povo de Israel, porque o povo rejeitou a sua mensagem. O Senhor vai dizer para o profeta Isaías, dizendo: olha só, Isaías, eu te levantei para pregar, mas eu te convido a você parar de pregar um pouco, porque o povo rejeitou a minha mensagem e começou a fazer aliança com a Síria. E isso sempre foi de Deus, uma ordenança do povo não fazer aliança com o povo que Deus não queria. E a preocupação de Deus sempre foi o povo de Israel se contaminar. Diferente de todas as nações que se levantavam, elas sempre tinham algo palpável para ter a sua esperança, para colocar o seu coração. Israel, por via da dúvida, sempre foi um povo que Deus contrariou o povo nessa visão, porque Deus não se preocupou em colocar coisa palpável para o povo. Deus queria que o povo servisse a Ele, e servir a Deus sem vê-lo, isso é algo totalmente surreal, totalmente fora da realidade. É por isso que um dia a Bíblia diz que Moisés vai subir para o monte para buscar a lei de Deus, e quando volta, para surpresa de Moisés, o povo deixou Deus de lado e fez um Deus para si, porque Israel precisava, como todo ser humano, precisava depositar sua fé em algo palpável, em algo seguro, em algo visível. Mas Deus sabia que isso não trazia vitória para ninguém. Então isso sempre para Israel foi, querido, o inimigo primordial. Tu vê que em toda, querido, o período antes de Cristo, Deus sempre levantou os seus servos, os seus profetas, para combater contra isso. Por quê? Porque o povo vira e mexe, o povo, querido, entrava em terras e se contaminava com Deus da terra, e por via da dúvida buscava o caminho da idolatria, e Deus sempre combateu contra a idolatria. No Antigo Testamento, o maior inimigo de Israel foi a idolatria. E o que Deus fazia? Deus permitia Israel ir a cativeiro, porque através do cativeiro, sofrimento, Deus fazia Israel voltar para Deus. E quando isso acontecia, Deus mudava a história, Deus dava vitória, e o que acontecia? Não demorava muito, Israel se contaminava de novo. Dentro desse texto, você vai ver Deus dizendo para o profeta Isaías: Isaías, olha só, eu sou a esperança desse povo. Você vai profetizar, só que ao mesmo tempo que vai profetizar, o texto vem dizendo que o povo começou a consultar, querido, vamos dizer no versículo 19, querido crotomante, pessoas que trabalhavam com adivinhações, começou a se contaminar de novo. E Deus está dizendo, olhando para o povo e dizendo: Isaías, olha só, o povo está inclinando o coração para aquilo que não vem de mim. Então vamos fazer o seguinte, Isaías, olha só, para de profetizar, para de dizer para o povo, exatamente, para de testemunhar para o povo que eu te falei, porque agora é uma coisa que o povo está seguindo um caminho, então só vão dar ouvido àquilo que eles veem, porque o que Israel, querido, se assegurava era em deuses, querido, que faziam sinais de imediato, coisas, querido, acontecer na hora. Então Deus vai dizer para Isaías: Isaías, olha só, começa a se calar e não fale mais aquilo que eu estou fazendo, porque o povo quer viver de testemunho, mas antes de viver o testemunho, o povo, como não estão vendo eu realizar, o povo está procurando outro caminho. Mas Deus vai dizer para Isaías: Isaías, olha só, mas você guardai aquilo que eu falei. Por quê? Porque Deus está vendo que Isaías não está conseguindo mencionar ou convencer o povo
povo que já se desviou. Então Deus está dizendo, Isaías, então agora é tempo de guardar você, é tempo de você resguardar a palavra. Por quê? Porque do mesmo modo que Israel se desvia do foco, do mesmo modo que Israel se desvia da direção que Deus tem para eles, eles acabam convencendo o outro a fazer também. Então está dizendo para Isaías, reguarda o testemunho. Em outras palavras, pare de testemunhar. Aí ele diz, por que Deus não quer mais testemunho? Claro que quer. Deus sempre foi um Deus que fez maravilha, e aonde ia era temido por causa das maravilhas que fez. Tanto fez tirando da mão de Faraó, tanto fez abrindo o mar vermelho, tanto fez andando com o povo 40 anos no deserto, não deixando faltar nada. Querido, Deus sempre foi um Deus marcado de maravilha, e aonde ia, os feitos de Deus chegavam primeiro. Então as nações que Israel entrava, quando era inimiga, temia o Deus de Israel, por saber que o Deus de Israel era um Deus poderoso. Porém, o povo, como andava com Deus na hora da dificuldade, se esquecia dele, não conseguia enxergar um Deus presente, e as maravilhas do Deus querido que fazia outrora eram, queridos, esquecidas facilmente por causa das dificuldades. Aí Deus vai dizer exatamente para Isaías, olha só, reguarda o testemunho, ou seja, para de testemunhar. Pare um pouco, se cala diante dessa nação. E ele vai dizer o seguinte, e sela a lei no coração dos meus discípulos. Por quê? Porque Isaías, no tempo de Isaías, não é diferente de hoje. Quando tem muito testemunho, quando tem muito milagre, o povo vira seguidor. E Deus está dizendo, é normal pelos milagres ter pessoas que seguem, mas Deus não está à procura somente de pessoas que seguem. Deus está à procura de pessoas que sejam discípulas, e discípulos não se faz com o testemunho, discípulo se faz com a lei, com o ensinamento. E isso, querido, vai gerar em alguém algumas, querido, renúncia, alguma coisa que Deus vai dizer, abre mão, alguma coisa que vai dizer que é continuar seguindo. Você tem que abrir mão do teu caminho errado, você tem que mudar a tua trajetória, e isso traz confronto para o povo. Deus vai olhar para o povo e dizer, o povo quer procurar outro caminho, Isaías. E Deus vai dizer, mas a minha preocupação não é mais com o povo, a minha preocupação é com os discípulos. Olha para esse irmão do teu lado e pergunta para ele, tu é povo ou é discípulo? O texto está dizendo o seguinte, olha só, você precisa agora cuidar dos discípulos, Isaías. E como é que você cuida? Ele vem dizendo, olha só, você vai fazer o seguinte, resguardar o testemunho e selar a lei. O testemunho de Israel era pelos feitos que Deus fazia. E isso gerava em Israel a credibilidade do Deus, querido, que ainda iria fazer. Mas com o decorrer do Deus que iria fazer, querido, e ainda não fez, as pessoas que estavam em volta não deixavam de acreditar. E com isso acabavam, querido, desmotivando aqueles que estavam acreditando. Aí Deus vai dizer, ó, resguarda. Enquanto não cumprir a profecia, não fala. Enquanto não cumprir o que Deus prometeu, se cala. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai desacreditar. E esse alguém sempre vai vir contra aquilo que Deus falou. E no final vai te desanimar. Aí Deus vai dizer, ó, resguarda o testemunho. A tua hora de testemunhar vai chegar. E enquanto não chega, se aplica a lei. Enquanto não chega, se sela a lei. Enquanto não chega, vai tatuando a lei no teu coração. O que Deus está dizendo? Porque é normal sempre ter pessoas para, querendo desmotivar aqueles que ouviram a voz de Deus. Tem gente que não acredita, e não basta não acreditar, tem que desanimar quem acredita. Aí o texto está dizendo, olha só, Isaías, resguarda então o testemunho. Não diga no que Deus vai fazer. Espera Deus fazer.
Porque depois que Deus fizer, o povo não tem como mais falar o contrário. O porquê muita gente no século 21 perde a vitória? Porque depois que Deus fala, Ele abre a boca antes de Deus cumprir. E às vezes abre a boca para quem não está junto, para quem não está do lado, para quem não está, querido, no mesmo propósito, na mesma direção. E quando, querido, na primeira dificuldade que vem, esse alguém sempre vai vir com palavra contrária para dizer, mas Deus não falou, mas as coisas estão contrárias. E no final, a gente acaba se deixando levar, querido, pela opinião da realidade do que, querido, a palavra de Deus. Aí Deus está dizendo para Isaías, para os discípulos, aqueles que me seguem, aqueles que abriram mão da sua vida, aqueles que abriram mão daquilo que eram seus propósitos. Isaías, olha só, diga para eles, olha só, a preocupação de Deus é com vocês, aqueles que abriram mão da sua vida errada, aqueles que abriram mão do seu caminho perverso, aqueles que decidiram seguir um Deus que é santo e fazendo-se então da sua vida uma vida de separação. Ele vai dizer, Isaías, olha só, diga para eles, Deus está preocupado agora, não é vocês contar testemunho, porque o testemunho vai vir, porque a vitória já foi decretada, mas nesse intervalo que o testemunho não vem, Deus está dizendo para Isaías, Isaías, segue a lei no coração dos teus discípulos. Meu Deus. Por quê? Porque isso sempre foi a palavra de Deus. Qual é a maior dificuldade do ser humano ou do povo de Deus não encontrar Deus? É exatamente o coração. Um dia o Senhor vai dizer através do profeta Jeremias, no capítulo 29, se me falha a memória, verso 14, o Senhor diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de quê? Qual é a razão do povo de Deus buscar Deus e não encontrar Deus? O texto já está dizendo, porque até entende que tem que buscar, mas não com o coração inteiro. Aí Deus está dizendo, só me acha quem está com o coração inteiro, voltado para me encontrar. Ei, querido, não sei, você que saiu da tua casa para vir cultuar nessa noite. Deixa eu passar aqui para dizer o seguinte, foi legal você ter saído da tua casa, foi bom você ter saído de lá, não deixou o desânimo entrar, não deixou o cansaço bater, falar mais alto. Deus está dizendo, mas ei, não basta só isso, tem que estar aqui dentro, mas com o coração inteiro, tem que estar disposto com toda aquela interesse de coração, buscar o Senhor com o intuito de encontrá-lo. Por quê? Porque se tiver com o coração dividido, aquilo que divide o coração pesa na hora de não encontrar Deus, na hora que a gente quer. E esse é o problema do século 21, qual é? Eles têm a finalidade de encontrar Deus na hora que Ele quer encontrar. E tem gente que Deus põe uma prova e está dizendo, ei, é a hora de eu me revelar para você. Então para mim me revelar não é na tua hora, é na minha hora. Não quer dizer que eu não vou trabalhar na família, não quer dizer que eu não vou mudar o quadro dos filhos, não quer dizer que eu não vou salvar o esposo, mas enquanto isso eu não faço, eu usei disso para poder fazer o quê? Para Ele implantar a lei no teu coração. Não basta conhecer, tem que selar, tem que implantar a lei. E o que me chamou a atenção é que Deus está dizendo através do profeta Isaías, e o que atrapalha a lei ficar no coração? O texto já diz, porque o povo está abrindo a boca para testemunhar. Ou em outras traduções vai dizer, está esperando a visão só de testemunhar. O que importa para a sociedade crente hoje é só a vitória. É só o Deus que muda quadro. É só o Deus que opera maravilha. É só o Deus que cura. Aí foi dito aqui hoje, e se Deus não fizer isso, e se Deus não quiser curar, e se Deus não quiser mudar, e se Deus não quiser entrar, será que você entende que você é escolhido de Deus, e você é escolhido de Deus, independente do quadro mudando ou não, Deus tem uma obra na tua vida, e essa obra que Deus tem, Deus quer dizer, ei, só pode se concluir se a lei estiver implantada dentro do teu coração. O que vale para o seguidor é o testemunho, mas o que vale para o discípulo é a lei. É por isso que o
dia que Deus, quando escolhe, querido, escolhe Josué, no capítulo 1, Deus vai dizer: Josué, eu te escolhi, só que tem uma ordenança para você. Qual é? Não aparte o livro dessa lei da tua boca. De dia e de noite tu medita nela. Para quê? Para que você seja prudente em tudo que você fizer. Aleluia. E o que é lei? É aquilo que Deus, querido, põe, querido, como restrições diante de tudo aquilo que Ele nos promete. Como é que nós entendemos isso? É fácil. Quando você faz, querido, muitas das vezes, querido, um contrato aí, querido, dentro, querido, de uma, vamos dizer, de um consultório médico, você faz, querido, vamos dizer assim, você faz qualquer tipo de boleto aí dentro, você vai ver que eles vão te botar, querido, na tua frente várias coisas, vários benefícios. E ele vai dizer, você tem um plano, vamos dizer, vai fazer um plano, ele vai ter para você, o plano te beneficia nisso, te beneficia naquilo outro, te beneficia. Quando você olha e diz assim, paga quanto? Paga pouquinho. Você não precisa pagar muito e você diz, tenho direito a tudo que é do plano. Só que na interlinha sempre tem algumas coisas que a gente não quer ler. Aí no final, querido, quando você precisa do plano, você vai procurar o plano. E alguém vai dizer assim, mas isso que você precisa, o plano não cobre. Mas o plano dizia que cobria tudo, mas incrível, é só o que eu preciso que o plano não cobre. Mas por quê? Porque na interlinha sempre tem alguma coisa que é dever, sempre tem algo que é restrição. E Deus está dizendo, ei, a lei também de Deus é a mesma coisa. Deus tem algo para a sua vida, mas Ele sempre vai nos exigir alguma coisa por trás. E o que Deus está dizendo? Ei, eu quero que o meu povo testemunhe, eu quero que o meu povo glorifique, eu quero que o meu povo exalte, eu quero que o meu povo conte vitória, eu quero que o meu povo fale que eu fiz maravilhas por eles. Mas independente do povo contar, eu quero que o povo aprenda enquanto está na prova, que aquilo que está passando tem uma lição de Deus. E a lição de Deus é te fazer discípulo. Qual é a direção de Deus? Te fazer alguém espiritual. Dá uma olhadinha para esse bem do teu lado que ele está vendo. Tu é espiritual, irmão? Como é que se discerne alguém espiritual? Pelo falar em mistério? Não. Como é que se discerne alguém espiritual? Pelo roda-roda que tem? Não. Pelas profecias que entrega? Não. Paulo escrevendo, querido, na primeira carta dos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 15. Ele vai dizer que espiritual é aquele que consegue discernir tudo. Discernir coisas que o mundo não consegue discernir. Discernir coisas que os outros não conseguem discernir. Como assim? Quando Deus lhe permite entrar em certas situações, enquanto todo mundo julga a tua situação terminar de um jeito, você que é espiritual olha e dizer assim, pode até aparentar terminar assim, mas Deus não falou que vai terminar desse jeito. Mas está tudo preparado para isso. Mas tu vai dizer, eu fico pela palavra, eu seguro a palavra, e a palavra de Deus me garante que no final é vitória para mim. Como é que eu sei que eu sou espiritual ou não? Quando Deus impede das opiniões contrárias vir a mim? Não. Eu sou espiritual quando as opiniões contrárias vêm, mas eu não me deixo levar-se por ela. Olha para o irmão do teu lado e fala para ele assim, você não pode impedir as opiniões contrárias vinham a você. Fala, mas você pode impedir o resultado dela no seu coração. Aleluia, Deus. Quem você acredita no que Deus falou ou no que as pessoas falam? Quem você acredita naquilo que os outros dizem a teu respeito ou aquilo que Deus falou que você é? A gente dá mais ouvido às opiniões alheias do que a nós, querido mesmo, daquilo que Deus falou pra gente. Aí Deus está dizendo para Isaías, olha só, guarda. A ordenança é guardar no coração dos discípulos. Ou seja, aqueles que não se deixaram levar pela Síria. Aqueles que não estão buscando o caminho da Síria, as opiniões da Síria, a aliança com a Síria. E ele está dizendo, Isaías, olha só, ainda tem gente que quer me seguir. Glória a Deus. Será que aqui dentro hoje tem gente que quer seguir o Senhor ainda? Aí Deus está dizendo, é para esses que eu estou dizendo, ei, guarda a lei, resguarda o testemunho.
A fase agora não é só ver o milagre. A fase agora é entender o que Deus tem de plano para a vida dos discípulos. Aleluia. Olha para esse irmão do teu lado e fala para si: Deus tem um plano para a tua vida. Eu creio. O texto está dizendo o seguinte: olha só, agora o povo é discípulo. Eu estou procurando discípulo. E esses discípulos, eles são diferenciados porque para eles eu tenho um chamado especial. Para eles eu tenho uma obra realizada através da vida. E aí? Então agora é hora de se resguardar e se prender à lei do Senhor. A aprender a lei do Senhor. Fala para o outro lado. Para Deus é fácil falar. Fala, difícil é o povo ouvir. O texto está dizendo o seguinte: Deus está dizendo, olha só, versículo de número 17: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto de Jacó, e a ele aguardarei. Versículo 20: a lei e ao testemunho, se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. O que é que Deus está dizendo para o povo? Deus está dizendo o seguinte: olha só, enquanto eles, muitos se desviaram do caminho, enquanto muitos buscaram os conselhos da Síria, ainda tem alguém que não seguiu, quer seguir o que eu estou falando. E quem segue o que eu estou falando sabe que vai viver dias tenebrosos, dias de escuridão, dia de noite, dia de, querido, de treva, dia de perseguição. Porque, querido, tem gente, querido, que não basta ele se desviar, ele quer perseguir quem não se desviou. Tem gente, querido, que não basta, querido, ele não aceitar o que Deus quer. Ele quer, querido, vamos dizer assim, fazer parte, querido, ou influenciar aqueles que querem seguir aquilo que Deus quer. Aí o que está dizendo? Vai passar perseguição. Os discípulos vão passar perseguição. Aí Deus está dizendo: ei, na hora desse período de noite, de escuridão, que vai gerar choro, ele vai dizer, ó, que dá vontade de muitos parar. Deus está dizendo que vai se assegurar a eles é a lei. É o que Deus está ensinando. É o que Deus está passando. Ou seja, Deus está dizendo, ó, a escuridão pode ser grande, a noite pode ser difícil, mas Deus está dizendo, mas a promessa do Deus de Israel tem que ser maior. Se o que Deus promete para mim for menor do que o que eu estou passando, automaticamente a gente para. É por isso que Paulo, quando vai escrever, se não me falha a memória, Coríntios, ele vai dizer o que, querido? Que a nossa, Romanos, ele vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória. Ou seja, o peso eterno de glória tem que ser maior do que o momento de dificuldade que a gente está passando. Porque se a gente focar na dificuldade, a gente para, irmão. Se a gente for olhar para a luta que a gente está vivendo, a gente para. E o que é que faz muita gente estar passando luta e não parar? É porque olha para Cristo. Sabe que Cristo está com a promessa. Ainda que está difícil, Deus não deu a última palavra. Ainda que está difícil, Deus ainda não mudou a situação. Então, isso pelo contrário, o que te assegura é o que Deus falou, e tenho certeza que todos que estão aqui, querido, tem uma palavra de Deus sobre a tua casa, tem uma palavra de Deus sobre o teu filho, tem uma palavra de Deus sobre o teu marido, tem uma palavra de Deus sobre alguma coisa te assegura. Aí Deus está dizendo, olha só, a lei e o testemunho tem que andar junto. Fala para o outro lado, a lei e o testemunho tem que andar junto. Deus está dizendo, é importante testemunhar. Fala para o outro lado, é importante testemunhar. Só que Deus está dizendo, mas maior que o testemunho serve para influenciar quem está fora. Olha para cá. O testemunho serve para influenciar quem está fora. Porque quem está fora sempre te observa, esperando alguma reação tua para com teu Deus. Só que a lei influencia quem está dentro. Não entendi. Testemunho influencia quem está fora. A intenção de Deus fazer o povo dele testemunhar é para alcançar quem está fora. Só que antes de Deus alcançar quem está fora, Deus tem que trabalhar em quem está dentro. E quem está dentro não adianta, não se vive pelo testemunho, até porque o testemunho ainda não tem. Deus está dizendo, quem está dentro, ele é firmado pela palavra da lei. Por aquilo que Deus ordena para ele. Glória. Então, qual a intenção de Deus olhando
lá fora? É alcançar através do testemunho de quem está dentro, querido, e ver que quem está dentro, querido, foi fiel e permaneceu fiel até testemunhar. Aleluia, Deus. Mas quando Deus olha para quem está dentro, Deus está dizendo: eu não posso simplesmente dar vitória para fazer quem está fora testemunhar, se quem está dentro não entendeu o que eu quero. Meu Deus. Olha para esse irmão do teu lado e fala para ele assim: você está dentro. Fala, se está dentro, fala, precisa aprender para poder Deus salvar quem está fora. Não basta Deus alcançar quem está lá, Deus tem que trabalhar em quem está aqui. E às vezes, período difícil, tem gente que entra para a casa de Deus e diz: Deus, meu marido é muito difícil, meu filho é muito difícil, minha filha, querido, não dá para salvar. Ele vai dizendo: eu posso salvar ela da noite para o dia. E por que está demorando muito? Porque o problema não está neles. Olha para você não está lá, fala: infelizmente, fala, não é te apontando, porque eu também estou no mesmo barco. Fala, difícil é Deus trabalhar na gente. Aleluia, Deus. O difícil não é o marido, por mais atribulado que seja. O difícil não é o filho, por mais rebelde que seja. O difícil é a gente entender, porque via a voz de Deus a gente ouve. Mas às vezes, como diz aquele hino, é difícil entender, querendo que Deus está falando. O que é que Deus está falando? Eu quero através dessa prova te firmar. Eu quero através dessa prova revelar o que eu tenho para você. Eu quero através dessa prova dizer que você precisa mudar de fase. Eu quero através dessa prova dizer que você precisa crescer. E o povo só cresce através da luta. Por quê? Porque o testemunho é para os outros, mas a lei é para nós. Deus está dizendo: posso mudar e fazer vocês testemunhar hoje, mas esse testemunho tem que provar para você que você aprendeu alguma coisa enquanto passou nessa prova. Aleluia. Se você não aprendeu, não tem como Deus fazer você testemunhar. Fala para o outro lado: está aprendendo alguma coisa? Aí Deus vai dizer: ó, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Como é que a gente entende isso? Simples. O choro dura uma Noite. O choro dura uma Noite. mas a alegria Já reparou que tem amanhecer que demora tanto chegar? Por quê? Porque Deus está dizendo exatamente o seguinte: olha só, primeiro testemunho, primeira lei, a noite ensina a lei, e o dia revela o testemunho. Vou repetir: a lei ela é trabalhada na noite. Deus, aleluia. E a gente só grava a lei Glória. quando dói na gente. É por isso que ele diz: o choro dura uma Noite. O período de duração da noite é o período que Deus está encravando a lei em você e te ensinando. Ensinando o que Ele quer, ensinando o que Ele vai fazer, ensinando que não é do teu jeito, ensinando que você precisa entrar no que Ele quer. E Deus sempre está ensinando alguma coisa. E aí, para amanhecer o dia e você poder testemunhar o quê? De que a noite foi dura, mas o dia chegou. A noite foi de choro, mas amanhã foi de alegria. E qual é a alegria? Porque Deus deu vitória? Não, porque Deus nos ensinou. Olha para o outro lado e fala para ele assim: para Deus, o mais importante não é o testemunho. Fala, não é o teu milagre. Fala, é o que você aprendeu antes de receber. Quem crê que Deus pode ir lá dentro da tua casa agora e mudar o quadro da tua casa? Deus pode mudar o quadro da tua família hoje. Quem crê que no próximo culto tua família você vai botar foto aqui na frente? Porque, querido, eu tenho certeza que a tua família vai querer vir com você. Você crê nisso? Que Deus pode fazer em uma semana, fazer o que está demorando um ano para fazer? Deus pode fazer tudo isso. Mas para isso acontecer, quando alguém dizer assim: ela tem testemunho para contar, você vai chegar aqui na frente, alguém esperando você contar apenas o que Deus fez na filha do marido, na vida do filho, na porta que se abriu, na cura que chegou,
que Deus trocou para a justiça, em tudo isso você vai testemunhar. Mas você vai poder dizer assim, ó, mas enquanto eu estava na prova, eu aprendi o que Deus queria para mim. Irmão, o Senhor vai dizer o seguinte, olha só, se não falarem dessa maneira, não tem dia, não tem como amanhecer. Se não falarem dessa maneira, que maneira? A lei e o testemunho andando junto. Fala para o outro lado, Deus quer que você testemunhe. Fala, mas o maior testemunho para Deus é revelar que enquanto a luta, você aprendeu o que Deus tinha para a tua vida. Por quê? Porque senão nós vamos sempre viver as mesmas lutas. Você viver nas mesmas provas. Fala para o outro lado, está na hora de mudar de prova. Por que mudar de prova? Porque enquanto a gente estiver nessa terra, a gente não vai parar de ter prova. Até porque eu aprendi que o céu é movido de adoração, mas a terra de provação. Não adianta. A gente move o céu através da provação, porque a provação nos ensina a caminhar. Se não tem provação, a gente não busca. Quer ver? É só Deus dar vitória para alguns que o pessoal desaparece da igreja. É só entrar na prova que volta e sabe o caminho da bênção. Sabe aonde tem que receber? Então a gente é movido por provação. Só que uma coisa é ter uma prova hoje, outra amanhã. Outra coisa é permanecer na mesma durante o tempo. Porque às vezes a gente questiona Deus. E o texto diz isso. Ele vem dizendo o seguinte, ó, porque o povo vai procurar outros caminhos. Porque o povo vai, olha, se você ver a Bíblia, vai dizer assim, ó, passarão pela terra durante o oprimido e faminto. E serão que quando tiverem fome, enfurecendo amaldiçoarão o seu reino, o seu Deus. E olharão para cima, olharão para a terra, e as que angústia e escuridão, sombra e ansiedade, serão lançados para densas trevas. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, olha só, se o povo não entendeu o que Deus quer, implantando a lei, quando não tiver testemunho para contar, o povo vai se deixar levar, por causa da necessidade, por causa da opressão, e mais ainda, o problema do século 21, qual é? Ansiedade. Se tem uma coisa que está descontrolando qualquer ser humano hoje, é a ansiedade. Olha para esse irmão do teu lado e pergunta para ele, está muito ansioso? Por que inventaram unha cortiça? Por que inventaram unha cortiça hoje, irmão? Porque o século 21 é de ansiedade. E as mulheres hoje, quando ficam ansiosas, elas acabam ganhando unha demais. E para crescimento tem que ter processo. Então a ansiedade é tão grande que se deixar tem sempre uma unha nova para roer. Pergunta para esse irmão que lá, tem ansioso, irmão? O Senhor vai dizer assim, ó, se não tiver, se não entender isso, não consegue ver a alva. Olha para cá. Tem noite tão escura que dá para atrapalhar o dia? Tem noite tão escura que dá para atrapalhar o dia? Amanhã quando vem, irmão, não tem noite que atrapalhe. Não tem treva que atrapalhe quando a luz chega. Então por que tem gente, querido, que Deus está divertindo isso aqui? Porque o problema não é chegar. O problema é Deus, querido, encontrar quando o dia chegar a pessoa que a noite tentou destruir. Fala para o outro lado, a tua noite, por mais escura, não pode ser capaz de destruir a pessoa que Deus quer encontrar quando o dia raiar. Qual é a pessoa que Deus quer encontrar? Aquelas que estejam dispostas, que por mais que chorou durante a noite, vai poder dizer, eu quero sorrir, eu esqueço o que passou e vou sorrir, porque Deus deu vitória nessa manhã. Ei, tem manhã, querido, essa noite é a última. Ei, querido, Deus tem vitória pela manhã para a tua vida, mas a noite não pode destruir, a dificuldade não pode parar, a luta não pode te travar. Deus está dizendo, ei, para não te travar tem que gravar a lei, e a lei vai te ensinar a como você se manter
vários processos da noite. Olha para esse irmão do lado e fala assim, é simples assim. Fala, guarda a lei, que o testemunho vem. Fala para o irmão do lado, se está na hora de você falar, fale. Fala, mas senão Deus ainda não fez. Fala, se cala, porque Deus está preparando uma manhã de vitória, uma manhã gloriosa, que o teu testemunho vai ser completo, porque você vai contar o testemunho, mas também contar o que Deus quis te ensinar quando passou na prova. Aplauda o Senhor, eu agradeço.